E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o BaldinoCast na segunda temporada e vamos começar com chave de ouro, com um casal que eu adoro, que é a Amanda e o Felipe. Vocês vão conhecer a história deles, eles vão contar. É um episódio muito bacana, rico. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Um jovem casal empreendedor que saíram lá dos 5 mil de faturamento quando largaram a CLT, quando conheceram, participaram de um evento comigo na presencial aqui no Rio de Janeiro, faturavam 25 mil e hoje já batem mais de 75 mil por mês, já bateram mais de 100 pedidos por dia, 114 para ser mais específico, né? E pedidos por dia no recorde que eles fizeram. Então esse episódio vai ser muito incrível. Mas antes, deixa eu agradecer aqui os nossos patrocinadores, o iFood, que é o maior marketplace de comida do Brasil. Eles fazem um trabalho enorme, muito grande, de democratizar o delivery, né, para pequenos negócios, grandes negócios, e também é um dos aplicativos mais bem falados por todas as pessoas que pedem delivery no Brasil. A gente também tem o Consumer, que é um sistema altamente democrático, porque o custo é barato para você ter tecnologia no seu delivery, relatórios, integrações com o iFood, WhatsApp, inteligência, lançamento de nota fiscal, tudo que você precisa no seu delivery, o Consumer te entrega com um custo-benefício muito, muito, muito bom. E por fim, o nosso terceiro patrocinador, o JJ, que é o cardápio digital super avançado, com um front muito bacana, de alta conversão. Então, muito obrigado aos patrocinadores. E vamos começar agora o nosso podcast, vamos conhecer melhor esse casal aqui. Bom, Amanda e Felipe, eu sei que vocês são jovens empreendedores que começaram a trabalhar buscando um ideal, um sonho, uma coisa. Então, assim, primeira coisa, antes deles conhecerem um pouco a história de vocês, conta, qual foi a ideia de começar a Amanda Brownie? O que rolou? A Amanda já sabia fazer doce? Ou você aprendeu ao longo do processo? Como é que foi essa ideia? O que levou vocês a empreenderem e ir para o delivery? Conta aí. Então, Baldino, eu e o Felipe, a gente sempre teve, quando a gente se casou, que a história começa com a Amanda e Felipe. Antes do empreendedorismo, começa com a Amanda e Felipe, né, Felipe? Eu brinco que a Amanda Brown começou por causa de mim. Não, é mesmo? Mas é brincadeira. Foi. Não, porque assim, eu particularmente sempre tive o sonho de ter uma empresa, né? Tanto é que eu me formei em administração, não tenho nada do ramo de doce, não sabia que eu tinha esse dom, né? Eu falo com as pessoas que é um dom, cozinhar é um dom. Pode ser desenvolvido, pode ser aprendido, mas se fluir de dentro fica melhor ainda, né? Então, assim, eu não tinha perspectiva nenhuma de fazer nada da área de comida, nem mesmo o Felipe. Eu, técnico de segurança do trabalho. Ambos trabalhávamos de carteira assinada em empresa. Isso aí. Ele no aeroporto e eu trabalhava numa faculdade, na parte financeira. Isso em que ano era, mais ou menos? Até 2020. 2020. Até a pandemia. Isso aí. Então, da pandemia, vocês tinham A gente trabalhos... começou em meio à pandemia. Isso aí. Dezembro de 2020 a gente começou. Dezembro de 2020. Tava no auge da... E aí vocês começaram por quê? Perdeu o emprego? Então, não, aí que começa. Aí, tipo, eu sempre tive o desejo de ter uma empresa, por isso que eu me formei em administração, fiz técnico em administração, fiz faculdade em administração, mas eu não sabia com o que eu trabalharia. Eu sabia que eu queria ter uma empresa, que eu não queria ficar eternamente de CLT, mas eu não sabia com o que eu poderia trabalhar. E aí a gente casou, né? E toda vez que a gente ia no supermercado, eu sempre via a caixinha de brownie que tem de massa pronta. Aí eu falei pra ele, vamos comprar, vamos fazer de sobremesa. E aí comecei. Toda compra de mês a gente comprava o brownie de caixinha. Isso aí. E a Amanda fazia, a gente comia com sorvete. Ele comia tudo. Aí a gente começou dali magro de ruim. É magro de ruim, gente. Que esse menino, se deixar comer até o reboco da parede com recheio. E aí a gente comecei a fazer. E eu e o Felipe, a gente já antes mesmo da pandemia, a gente sempre conversava, vamos abrir uma empresa. A gente pensou em abrir churrasco, hambúrguer. Mas o que a gente pensou em abrir? Eu já pensei em abrir loja de roupa e tudo mais. E assim, nada muito que ardia no nosso coração mesmo. A gente tentou, entendeu? inclusive, empreender no ramo de perfumaria e verdade. aí deu errado. O Felipe ainda passou por isso. Mas ainda. como Deus deu a visão pra gente de empreender, a gente sabia que uma hora ia acontecer, não sabia como. Isso. E os anos foram se passando até que chegou um ponto crucial que foi das pessoas começarem a perguntar pra gente se a gente vendia
aquele brownie que a gente fazia para comer. Porque a gente não fazia só para ele. Eu comecei para onde eu ia, todos os lugares. Vamos se encontrar, os amigos, na igreja, no trabalho, onde eu ia, eu falava, eu vou levar sobremesa, eu vou levar brownie, porque eu aprendi a fazer o brownie, que eu não sabia. E aprimorou também a receita, né? Porque aquele brownie de caixinha passou a ser artesanal. Verdade, eu comecei a pesquisar. Só que sem intenção nenhuma de vender brownie. Eu só queria melhorar para eu ter uma experiência melhor de comer o produto. Então, tudo começou com vocês comendo brownie em casa que vinha da caixinha lá. Isso aí. E aí você masterizou a receita. Isso aí. Aí o Felipe virou viciado em comer brownie com sorvete. E aí vocês levavam... Depois vocês levavam... Reunião de família, sobremesa era nossa. Aí vocês levavam a sobremesa, dali a pouco a Amanda já abriu mão da massa pronta e já começou uma massa mais artesanal, a fazer do seu jeito, né? Do seu jeito, que ficou melhor ainda. E o Felipe comeu mais brownie com sorvete ainda. Sorvete, exatamente. E aí nessa... Acabava mais rápido ainda. E aí nessa... Então, o fator gerador... Então, o Felipe estava lá trabalhando no aeroporto, segurança do trabalho, e aí você falou, vou sair fora e vamos empreender, vamos vender esses brownies? E é mais ou menos assim. Ou menos. Porque o pessoal começou... Porque o que acontece? Até então, que entra a parte que eu tô falando, que eu nunca imaginei essa questão de fazer os doces. Porque o que acontece? Eu tinha um pouco de resistência. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tinha um pouco de preconceito. Fiz faculdade, fiz administração, eu me via como uma executiva de terno. Eu confesso isso, entendeu? Eu não queria aceitar. Aí as pessoas falavam, você tem que vender. As pessoas chegavam e falavam pra gente assim, se você não quiser vender, faz que eu vendo pra você. Era tipo assim, nesse nível. Tu não quer fazer? Me dá, eu vendo pra você. Você não precisa me dar nada, eu vendo pra você. Porque a gente negava. A gente falava, não, a gente faz pra comer. A gente não. Mas e você estava trabalhando? E a gente trabalhando. Isso, ela trabalhando financeira da faculdade. Isso. E eu, como técnico de segurança do trabalho no aeroporto Galeão e cursando engenharia. Então a gente ia crescer dentro do mundo corporativo que a gente estava. Isso. Sem pretensão nenhuma de vender brownie. Poderíamos ter a empresa, que a gente sempre, nos nossos cadernos de anotações, a gente sempre teve uma organização financeira muito boa, a gente sempre teve essa mente já preparada para um planejamento, mas a gente não sabia da onde que ia surgir. Aí a gente ia para os lugares, as pessoas falavam isso, e eu falava, Felipe, não tem lógica, eu não me vejo na cozinha, eu não me vejo de touca, de avental, não foi isso que eu projetei para minha vida, eu não quero, e fiquei, né, nessa luta dentro de mim, as pessoas falavam, e Deus me dava vários sinais, né, que aqui já conversei com todo mundo que a gente tem uma fé muito forte em Deus, né? E a gente busca muito esse direcionamento de Deus, de estar alinhado o nosso propósito com as coisas que a gente faz, né, na nossa vida de fato, com aquilo que Deus projeta a gente para fazer. E eu ficava questionando a Deus, eu te pedi, desde quando eu era pequena, eu já tinha falado pro Senhor que eu tenho sonho de ter uma empresa, mas eu nunca falei que eu queria cozinhar. Eu não me vejo na cozinha, não é isso que eu projetei. E as pessoas vinham e falavam, você tem que fazer, você tem um dom, é muito bom, você tá perdendo dinheiro. E a gente via que muitos sonhos, e a questão do empreendedorismo é que você pode escalar, né? É diferente do que acontecia na CLT, não importava o quanto eu fazia, eu até fui crescendo dentro da empresa que eu estava, ele também foi crescendo, mas escalável em financeiro não era a mesma coisa que hoje a gente consegue fazer dentro do empreendedorismo. Então, ficava aquela luta dentro de mim. Eu falava, não quero, não aceito. E aí, Deus mandando vários sinais, várias pessoas falando com a gente. Até que eu, voltando da igreja, a gente já estava voltando do trabalho. A gente já estava bastante insatisfeito com a projeção que tinha dentro das nossas empresas. Nossas empresas não eram ruins. Eu sou muito grata, porque tudo que eu aprendi, toda a bagagem que eu tenho financeira, institucional, tudo eu aprendi com as pessoas onde eu trabalhava. Mas eu não via uma projeção de crescimento além de onde eu já estava. A vida real bateu a porta, né? Exatamente. Você estava sonhando em ser uma executiva, olhou lá na sua empresa e falou assim, pô, o máximo que eu vou subir aqui é até ali. Isso aí. E esse sonho já não é tão... alcançável, pelo exatamente. Menos nas circunstâncias atuais, né? Isso mesmo. E isso batia de frente com a visão grande que Deus nos deu, e a gente queria crescer e via que ali não ia ter o retorno que a gente esperava. A nossa expectativa era muito grande. Né? E a gente não via isso acontecendo na nossa vida de fato. Embora Ou seja, a gente trabalhando pra caramba, pegando ônibus, pra crescer, estudando, indo pra cima e pra baixo. E as coisas não aconteciam. Até porque não era fácil, igual a gente trabalhava. Eu trabalhava em Bom Sucesso e ele no aeroporto, que é próximo. Aí começou as obras na Brasil, tinha que sair de casa às 5 horas da manhã, às vezes era 9, 8 horas da manhã, eu não tinha chegado no trabalho.
Nossa. Suada dentro do ônibus, ele também. Não importava o quanto cedo eu saísse de casa. Parecia que eu nunca ia chegar. E na hora de ir embora, saía 6 horas da noite, e chegava 11 horas da noite em casa. Quando não tinha Que aula. isso? Porque a gente quando ainda eu saía fazia do trabalho faculdade. 6 horas, ia direto pra faculdade e saía 10 horas da faculdade, chegava em casa tipo 11, 11 e Isso meia, aí. pra acordar às 5 e meia de novo. de novo, pra começar tudo de Loucura, né? Você vê, né? Isso tudo, vocês tinham um jovem casal que buscando, né? Estudando, fazendo, tipo, orgulho da família, Sim, né? tipo... Estudando, fazendo as coisas direitinho e tal. Mas o mundo corporativo é um mundo muito duro mesmo. Sim, Os salários sim, são sim. baixos, né? As oportunidades de crescimento não são simples, Sim. não estão Não. ao Não é igual alcance. pra Não é todo nada fácil. mundo. Não é simplesmente uma meritocracia, você faz tudo direitinho. Isso. Às vezes você fica ali encaixotado num canto do escritório ali durante 10 anos e Isso. você a gente teve bateu um muito aumento. de frente com entendeu? isso. Eu e Felipe, a gente tem uma visão de dar o nosso melhor, independente das pessoas, porque a gente entende que existe a lei da semeadura, né? Você colhe aquilo que você planta. Então, independente se você é bom comigo ou não, eu tenho que ser boa porque é o que eu estou semeando na minha vida. Então, a gente bateu muito de frente com isso no mundo corporativo. A gente acredita muito nas pessoas, né? A gente acredita que você sendo bom, as pessoas vão ser boas. Você acredita que você fazendo certo, as coisas todas vão dar certo. E eu e o Felipe, a gente batemos muito de frente com isso, que a gente era bons nas nossas empresas, dava sempre o nosso melhor, mas não tinha esse retorno, como você falou, né? Que é o mundo corporativo. E isso daí é de acordo também com cada empresa, que agora a gente tem a nossa empresa, a gente sabe também aonde que bate os limites, então não tô nem querendo questionar isso, mas estou falando da energia que você É a vida coloca. como é, na verdade. Né? Exatamente. Às vezes a Vida empresa é real. uma empresa que tem as suas limitações e para o funcionário ali você não tem capacidade de deixar Exatamente. ele acender aos sonhos talvez que ele tenha. Então ele tem que procurar um Exatamente. lugar Sim. que Aí, dê essa Isso daí é possibilidade, um ponto né? muito importante, que eu e o Felipe, a gente também pensa. As pessoas, geralmente, elas gostam de reclamar, né? Eu até falo muito isso com as meninas lá. Gente, ou você vai buscar melhorar, ou você vai pegar e vai sair, você vai dar o seu melhor. Eu não sou a favor de ficar reclamando. Ou você pega e muda a estrutura, muda a história do que você quer ver de melhor, ou você aceita aquilo que você tem. Quando chegou esse ponto, eu e ele, a gente conversou, é a hora de sair. Mas, tipo, podia ficar lá reclamando, contaminando outros funcionários, fazendo isso? Poderia. Mas a gente falou, vamos tomar uma decisão que vai mudar a história da nossa vida. Porque se até aqui não tá dando mais pra ir, então vamos fazer alguma coisa pra mudar. E aí surgiu E a esse ideia da Amanda Brown. Isso. Sim, e esse era o desejo que ardia no nosso coração e que arde até hoje, que é de transformar a nossa vida. Porque talvez pela aparência não pareça ser, mas nós viemos de um lugar nada favorecido. Eu em comunidade em Guadalupe, ela em comunidade em Costa Barros, na zona norte do Rio. Então, a gente começou a lutar para transformar a nossa vida. Isso aí. Aí é onde entra a Amanda Brown, que a gente fala que é a ferramenta que Deus usou Isso para aí. começar a nos projetar. Porque assim, né, esse ponto o Felipe também tá falando. Muitas das pessoas já olham pra gente, né, que é o famoso julgar o livro pela capa, né? As pessoas já acham que a gente é, tipo, super bem sucedido, que, tipo, tem a Nascer em família... berço de ouro, mas não foi nada cabelo disso. cortadinho, blusa polo. Aí eu falo, cara, se Nem tirar- sempre foi assim. Se tirar Não. isso aqui tudo, tirar a lente que o meu olho... Bota a lente que o meu olho é azul, tô brincando, né? Parece, mas a Parece gente que é. vem de baixo. Exatamente. Onde eu morava, em Costa Barros, tipo, com meu pai e com a minha mãe, era um quarto, um banheiro para 6 pessoas. Entendeu? Então, assim, por isso que desde pequeno eu tenho essa visão de crescer, de ser algo transformador para mim e para minha família. Porque vocês entendeu? cresceram dentro de ambientes difíceis. Exatamente. Próximo vendo coisas, né? E a gente sabe que o Rio de Janeiro, né? Parte de comunidades, você tem próprio dentro da comunidade você tem pessoas muito pobres, Uhum. você tem uma violência que envolve grupos, né? Sim. Tráfico de drogas e tudo mais, né? Você vê arma, vê coisas. Sim, Vê é tudo. muito complicado. Vocês passaram por isso, Sim, é isso. sim. Passamos e ainda passa. A É, gente que a ainda gente passa, ainda- né? Porque a A gente família tá lá, ainda mora em vocês Guadalupe, sim. estão ali. Sim. Que é, inclusive, onde a gente tem a nossa unidade da Amanda Brown, né? Em Isso. Guadalupe. Legal. E uma coisa, só antes da gente entrar de fato no quando começou a Amanda Brown, essa história, acho que muita gente, de fato, né, tem essa. E eu vejo aqui vocês falam, vocês estão vendo a gente aqui arrumadinho, bonitinho É. aqui, parece que a gente não Sempre veio de foi baixo. assim.
Mas isso é engraçado, né? Porque parece que também, né? Eu, por exemplo, não vim de baixo. Eu sou um cara que meus pais, graças a Deus, tinham condição, me deram de boas escolas e tudo. Sim. Tive a oportunidade de viajar quando era criança. Então, assim, eu sou uma pessoa que não vim de baixo. E isso não me desmerece. Não. Né? Não, E ao claro. mesmo tempo que ver vocês que vindo de baixo, né? Também não é algo... É algo Pra se vitimizar, né? Para dizer assim, não... para mim foi mais difícil. Eu acho que, assim, todos nós, em todos os graus, temos desafios. Sim. Né? Então, por exemplo, eu não posso contar uma história que eu vim da comunidade. Isso diminui a minha força de empreender, a minha vontade de Não. transformar o mundo? Não. Né? Vocês vieram numa comunidade. Né? Por mais que hoje, talvez as pessoas não vejam vocês com essa imagem, só que vocês estão se transformando e construindo algo que não importa de onde você veio. O que importa é o que você faz hoje. Né? E o que você está fazendo hoje. Então, e eu acho que é um pouco isso hoje no mundo, né? Parece que a gente tem que... Às vezes as pessoas elas falam assim, eu preciso mostrar que eu vim de baixo para as pessoas me reconhecerem aonde eu cheguei. Sim. Eu acho que, na verdade, no fundo mesmo, acho que nós somos... quem nós somos e não importa se eu vim de uma família complexa, hoje tem muita gente que não vem de comunidade ou que de uma família rica, mas completamente desestruturada e destroçada por violência doméstica, por falta de amor, falta de empatia, por falta de cuidado, ou de próprio interesse. Então, só porque a galera que está vendo esse podcast, muita gente vai dizer assim, será que eu vim de comunidade? Eu posso? Pode. Será que você não veio de comunidade? Também pode. De qualquer lugar, e você pode retransformar a sua vida, porque no final das contas, em algum momento da vida, a gente tem que se reinventar. Sim. Se recomeçar Até porque o que faz do a zero. diferença é a tua constância e é o teu desejo Exatamente. de vencer. Porque hoje a gente pode até chegar num patamar. Ok, vamos lá, batalhamos, trabalhamos, estamos muito bem de vida. E se você não continuar trabalhando, se você não continuar tendo princípios, ideais e lutando, isso daí tudo pode empurrá-lo. Perfeito. E o resultado vem pelo que você faz. Pelo que você Porque tem muita gente de baixo que vai utilizar isso para se vitimizar e ficar onde está. Aí ela acomoda. E tem gente também que está no alto, que vem de família favorecida e não vai dar continuidade. Verdade. E aí a pessoa acaba se perdendo. E que é um fenômeno que acontece muito. Hoje Sim. tem muita gente que nasceu, entre aspas, numa situação econômica no berço de ouro e que hoje não tem as condições que tinham que os pais tinham. Porque não deu continuidade, porque é o que os pais faziam. Não fez a sua própria trajetória e o dinheiro simplesmente acaba. Você faz diferente. Exato. Você é um exemplo de, como você mesmo falou, veio de uma família que deu estrutura e você continua na sua luta e fazendo acontecer para ter os seus resultados. E a gente vê você hoje em crescimento. Exato. Então, o que importa é o que a gente faz hoje. E aí é o que eu quero entrar nesse ponto. E aí, beleza, Deus tocou o coração, vocês entenderam a mensagem, e vocês falaram, cara, vamos fazer, desalinharam no propósito do trabalho que vocês estavam desenvolvendo ali, e aí vocês montaram a Amanda Brown no final de 2020. 2020. Dezembro de 2020. Como foi isso? Como é que foi esse começo? A gente começou fazendo para alguns amigos. Sim. Né? A gente fez para comemoração. Pediram demissão ou continuaram? Não, veio depois. Não. Tá. A gente primeiro começou fazendo para comemoração de amigos, e a gente fazia o que a gente chamava de bolo de brownie, né? Aí bolo brownie. A comemoração era feita com o nosso bolo de brownie e tal. E aí a gente começou a ver que para transformar num negócio, a gente precisava ter produtos num cardápio, de fato, para a gente conseguir vender. E aí é onde a gente começou a ver como funcionava a pronta entrega. Porque a gente sabia que a gente entendeu que tinha essa parte de encomendas e a gente começou a ver também a parte de pronta entrega. Isso tudo a gente ainda trabalhando na CLT. Eu estava de home office e o Felipe ele não parou de trabalhar porque como ele trabalhava no aeroporto, ele continuou trabalhando. Eu ficava em casa, aí comecei a pesquisar as receitas de brownie. Ele, lá do aeroporto, ele na hora do almoço pesquisava como é que começou a funcionar essa questão de pronta entrega, de delivery.
estudando negócio, uma coisinha ou outra de cardápio. Aí a gente teve o primeiro pedido que foi da nossa amiga, que o marido dela ia fazer foi uma aniversário. Encomenda. Isso. Foi 4 de dezembro. Ela fez uma encomenda, ela falou, Amanda, se eu te der... Eu te pago, você faz. Eu falei, cara, não, porque eu não sei fazer. E não sei nem como é que vai ficar. Se vai ficar bonito, vai pagar um negócio que eu não sei nem como é que vai ficar. Aí ela, não, eu confio em você, vai ficar bom. Eu falei, misericórdia. Eu falei, então faz o seguinte, já que você quer me dar esse empurrãozinho, então tu compra um material que eu faço. Mas eu não me responsabilizo, porque eu acho que vai ficar muito feio. Aí fui, acabei o home office, preparei, ficou muito feio. Eu acho que ficou muito feio. Ficou falando que não ficou. Mas pra mim ficou muito feio. Eu fiz um brownie com doce de leite, não foi? 2 andares e ganache de chocolate. Ficou tenebroso. Pra mim, eu acho que ficou tenebroso. No dia eu achei que ficou bonito. Isso que eu ia falar. Hoje, olhando pra trás, a gente acha que era feio, mas na no hora parâmetro a gente fez, ficou que vocês top, né? têm hoje, ficou mas feio. No dia ficou lindo. E ela gostou? Eles falaram que ficou lindo, que ficou gostoso. Nicole, então, muito obrigada, porque foram eles que deram o primeiro... E foi ela que fez a nossa logo. A nossa logo, isso aí. A gente também é muito grata a eles. Que nossa logo até hoje. A nossa logo até hoje foi ela que fez. Eu falei, amiga, faz aí, vê como é que... Aí ela me mandou umas 6, eu não tava gostando de nenhuma, mas aí essa que tem um chocolatezinho escorrido aí, foi o que a gente gostou. Eu falei, tem cara de chocolatudo mesmo, né? E aí eu fiz o primeiro pra eles, ela só me deu o valor mesmo do material. A gente foi, se reuniu, todo mundo com aí mesmo que todo mundo falou, ai, tem que vender mesmo, tá uma delícia. Impulsionaram mais ainda, gente. Foi, aí eu falei, meu Deus, onde que foi que eu me meti? Agora eu tô ferrada. Aí a gente resolveu começar a vender de fato. Isso. Aí onde a gente criou o Instagram. Foi. E começou a... No mesmo dia que a gente criou o Instagram, a gente foi ali mostrando para os conhecidos, tipo, segue nosso Instagram e tal, pelo WhatsApp mesmo, recomendando as pessoas. E as pessoas já queriam pedir. Sim. Mas a gente não estava nem com a intenção de Tinha começar a vender, a gente só estava criando o Instagram, Instagram, porque a gente iria começar a divulgar. E quando a gente pediu para as pessoas seguirem, elas já queriam fazer pedido. Aí eu lá do aeroporto falei para Amanda, o pessoal tá querendo pedir aqui no direct do Instagram e como que a gente vai fazer para entregar? Você consegue fazer aí? Porque a gente estava trabalhando, ela home office, eu no aeroporto. Ela falou, olha, depois que eu acabar aqui o expediente eu consigo fazer, mas como a gente vai entregar? Aí eu falei, quando eu chegar eu vou de carro entregar. Era no bairro mesmo, então eu falei, quando eu chegar eu entrego e tal, e assim a gente começou. Primeiro dia, eu acho que a gente vendeu 2 pedidos, 2 ou 3 pedidos e tal. E a gente ainda nem tinha anunciado, ainda que tava funcionando mesmo. Aí acabei, deu 6 horas, fechei o computador, fui pra cozinha, falei, meu Deus, o que eu me meti, Senhor? Fiz o brownie. Fiz o brownie. A gente já tinha visto como que o pessoal vendia nas docerias a pronta entrega, a gente tinha visto que o pessoal vendia o brownie quadrado. Isso. E vendia também numa embalagem quadrada, o brownie com cobertura de brigadeiro, e aí a gente montou esses 2 produtos, brownie quadrado e numa embalagem quadrada, um potinho com brigadeiro. E esses foram os primeiros que a gente... inventou ali, ele foi lá, comprou a embalagem, eu peguei uma panela pequena, eu não tinha nem espátula, não tinha nada, a gente tinha nada, sabe o que é nada? Estrutura de casa, a gente usou fogão de casa, panela de casa, os utensílios de casa mesmo. A gente não tinha nada mesmo, não tinha pretensão de vender, a gente começou naquele momento. Uma bolsinha craft, aí a gente falou, vamos escrever um bilhete, para todos os clientes a gente mandava um bilhetinho. Muito obrigada por ter nos escolhido, que Deus te abençoe. Foi sempre quase uma redação no pacotinho. Aí ele ia lá com a palhozinha dele. Super alegres mesmo, pelas pessoas estarem pedindo. Isso aí, começou. Aí essas pessoas postavam no Instagram, que a gente pedia, né? Poxa, marca a gente para ajudar a divulgar. E assim, a gente começou meio despretensiosamente. A gente, ao mesmo tempo que eu tinha fé e acreditava que era Deus que estava, né, dando direcionamento pra gente, junto com a nossa vontade de fazer dar certo, a gente, caraca, será que isso realmente vai dar certo? Porque eu terminava o dia, às vezes, no meio da reunião, ele falava pra minha mãe, fizeram um pedido, tem que fazer brigadeiro. Eu deixava o computador assim, Jesus, ainda bem que eu já não tô mais na empresa, que eu deixava o computador assim. Deixava o computador, ia fazendo, às vezes desligava tudo, deixava lá, às vezes meu chefe mandava uma mensagem e falava, mano, tá aí? As meninas me perguntando, e eu tava lá na cozinha, um calor danado, porque a gente começou em dezembro, então tava muito calor, e eu não sabia o que fazer, né? E quanto tempo foi esse processo aí, de ficar vocês 2 trabalhando, pegando pedido? 5 meses. Então, 5 meses, então porque de dezembro... em maio nós 2 pedimos demissão.
Então, de dezembro de 2020 até maio de 2021. até maio de 2021, vocês estavam nesse esquema. Essa correria. A gente, logo de início, que a gente começou a vender esses primeiros pedidos, a gente tentou vender todos os dias. E aí, logo de cara, a gente descobriu que não dava. Sim. Porque a gente não tinha conhecimento, não tinha estrutura, não tinha preparação. Não tinha base de clientes ainda também. Não tinha, a gente viu que não dava. E ficava aquela correria com os nossos empregos e estudo também, e ter que entregar, e não dava. A gente canalizou por fim de semana. Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente fazia entrega aos fins de semana. Sexta de noite. Sexta-noite, sábado e domingo. Aí a gente anunciava no Instagram, que é o pessoal que às vezes fica essa dúvida. Como é que fazia? Era dessa forma, eu publicava, gente, vai ter entrega de 7 às 10 da noite. Sábado a gente abria... Era depois do almoço, isso. Era de uma, tipo assim, a gente botava que era até às 8, mas se pedisse brownie 11 horas da noite, a gente estava entregando. Entregava até de madrugada. Entendeu? A hora que pedissem, a gente entregava. Porque queria vender, então... algum conhecido mandava mensagem tipo meia-noite. Vocês ainda estão entregando e tal? Entrega. Aí o Felipe, Amanda, vai lá. O que você quer? Vai lá, monta aí que eu vou lá entregar. E era assim. Aí domingo a gente ia pra igreja de manhã e de noite. Ou seja, eu só tinha entre, sei lá, 1h da tarde até as 5. Que o culto começava às 7 e terminava às vezes de meio-dia e meia, 1h. Aí, nesse intervalo de tempo, eu botava que a entrega era de 2 às 5, né, Felipe? Isso aí. Aí a gente vinha correndo da igreja, já fazia, né? Cara, quando a gente vendeu 5 pedidos no domingo, a gente ficou tão feliz. Mas a gente também ficou tão cansado, que hoje, tipo assim, quando a gente faz mais pedidos, eu lembro do cansaço que eu sentia naquela época por fazer, sei lá, 5 brownies. Eu ficava... E hoje, qual foi o recorde de pedidos que estiveram lá? A gente já fez... Hoje, com a estrutura atual... em um dia. 104 pedidos. 104 pedidos. Teve um dia que foi 114, que eu até postei no... Isso, verdade. 114. A gente tem esses dois números. Ou seja, hoje, 114, 104. Hoje vocês já bateram 114 pedidos no único dia. Isso. Sim. E de uma forma organizada, preparada, estruturada. E lá em 2021... Né, os 5 pedidos, vocês... Tava destruído. Ficaram destruídos. Porque era uma pressão emocional também muito grande, né? Tipo assim, as responsabilidades da igreja, as responsabilidades do trabalho, as responsabilidades... pensando em tudo. Aquilo me causava um desespero tão grande de como aquilo ia chegar no cliente. Porque eu não tinha muita sabedoria, né? Conhecimento do copo da felicidade. Igual quando a gente botou o copo da felicidade. Caraca, alguns chegavam virados e aquilo me deixava tão desestabilizada emocionalmente que eu falava, meu Deus, quando que isso vai chegar? A gente fazia e derretia por causa do calor, e mesmo assim as pessoas falavam que estava cliente. Gostoso, as pessoas falavam que estava maravilhoso, eu falava, essas pessoas não são normais, não. Ou elas estão dopadas por Deus está fazendo... Porque a gente falava, Felipe, tá muito feio, era gostoso. Porque a gente sempre fez com material de qualidade, isso daí pra gente era inegociável. Agora, início, a gente só sempre que teve essa visão. Beleza, às vezes chegava virado e as pessoas mandavam feedback. Eu já me preparava assim, emocionalmente pra pessoa falar, olha, veio virado. As pessoas não falavam isso, tá muito gostoso, tá divino, tá maravilhoso. E eu falava, Felipe, isso é Deus, cara. Porque a gente sabe que não tem estrutura, não tem. Ou você também tá muito exigente, né? Não, Baldino. Fala pra mas ele a verdade. Olhando pra trás era ruim mesmo. Mas eu tô as pessoas falando de gostavam. estrutura, eu não tô falando de sabor. Era bom, isso eu tenho consciência que era tinha bom. qualidade. Mas não é tinha relação à qualidade. estrutura. A qualidade era boa, mas às vezes o aspecto não estava tão bonito como vocês entregam. A embalagem não era das melhores. Exatamente. A beleza do doce de confeitar, eu não sabia confeitar. Tipo, você estava aprendendo. Eu sei se, tipo assim, você vinha aqui falar, Amanda, limpa essa mesa. Eu vou dar o meu melhor pra limpar. Eu posso não ter conhecimento, mas eu vou dar... Era isso que eu fazia nos doces. Mas, tipo assim, eu sabia que, comparado talvez a a outra pessoa, né, uma doceria, estaria melhor. Mas eu também... Isso daí é uma dica. A gente estudou bastante coisa a ponto pra eu aprender. Ele aprender também. Agora, eu não ficava me comparando no sentido, tipo assim, faz melhor. Cara, é a história dela. Ela tem uma história diferente da minha. Entendeu? Então, assim, era assustador como as pessoas davam feedback pra gente de que era bom. E aí, a gente foi tomando coragem pra fazer. Dando um passo de cada vez, evoluindo. Exatamente. E era uma correria, porque eu que fazia as entregas de carro e a Amanda que ficava na cozinha. Então, a gente, por mais que a gente fale, tinha poucos pedidos, naquele momento ali, como a gente falou, era muita demanda. Eu lembro até hoje, teve um domingo a gente só entregava à tarde. Sim. Teve um domingo que foram 10 pedidos. Aí, tipo, de uma da tarde até as 5, foram 10 pedidos. Que pra gente ali na hora, era mais do que a gente podia entregar. Então, eu entregando de carro,
a Amanda recebendo o pedido em casa e preparando. É que eu tinha que falar com os clientes, falar com ele que estava na rua e preparar o doce. Aí ela falava para mim, tem outro pedido aqui. Aí eu tava entregando de carro, voltava, pegava esse pedido, aí ia entregar de novo e ela, olha, saíram 2, 3 pedidos aqui, Felipe, tem que voltar para E a entregar. Jota era diferente, que a gente não tinha noção de raio de entrega, de bairro, de localidade, então onde estavam pedindo a gente estava aceitando. Não, noção nenhuma de delivery, de entrega, então... Aí era aquela correria, e aí nesse dia, dos 10 pedidos, que a gente decidiu colocar entregador. Foi. Porque a gente falou, não dá para continuar entregando de carro, se a gente quiser começar... Aí vocês já não estavam mais no Continua. emprego? Ainda estavam. Ainda estavam. Ainda estavam, foi nesse momento que virou a chave. Você falou, o negócio está começando a andar, Isso aí. está tendo uma E demanda a de gente viu precisa também levar a sério. pelo faturamento. Porque quando a gente viu que, conforme foi engrossando, a gente viu que, tipo, em um mês a gente fez 5 mil. E, tipo... Isso com o preço ainda errado, Com que a tudo gente, errado. a gente não conhecia de precificação, Isso a aí. gente não conhecia de estrutura de cardápio. A gente estava começando a estudar mais sobre isso nesse momento, que foi inclusive onde a gente conheceu você. Isso. Porque a gente vai fazer agora 3 anos de Manda Brownie. E a gente acompanha desde esses primeiros meses. Ah, legal. A gente acompanha Muito no conteúdo, Instagram, a gente já pegava. YouTube, a gente já via o seu conteúdo gratuito, mesmo antes de ser aluno. Isso. Então a gente começou ali a estudar estrutura de cardápio, estudar precificação, muitas das vezes pegando nesse conteúdo gratuito que você já disponibilizava, a gente pegava as dicas ali e ia aplicando e começou a dar resultado. Aí teve um mês que a gente vendeu 5 mil, foi nessa alta demanda das entregas que eu falei, e aí nesse momento virou a chave. A gente falou, ó, tem futuro, é hora da gente mudar CLT. e para a gente se dedicar mais aqui, de fato, ao nosso negócio, empreender mesmo, todos os dias, a gente vai precisar... Botar energia no negócio. Botar mesmo, energia, né? tempo porque E a gente aquela começa- energia que estava indo embora na condução, que Isso demorava aí, uma hora isso aí. aí. pra Porque chegar. a gente já começou a receber pedido, a gente já não conseguia atender mais. Porque eu não tinha tempo para produzir, ele não tinha tempo para entregar. Então, aí a gente botou na ponta do lápis. Pô, se em um mês a gente, de faturamento, né? Que a gente tem que entender muito bem os números, né? Faturamento é óbvio Sim. que é diferente do valor líquido. Mas se basicamente, vocês entregando e tal, os 5 mil, já sobrou um dinheiro ali. Já sim. isso Né? aí. Sobrou aí uns porque 2 os custos também mil, eram- talvez, aí, Isso Os né? aí. custos também eram baixos. Na nossa Você casa, estava operando em Isso aí. casa. com o nosso carro. Não tinha entregador. Isso Isso aí. aí. Era só basicamente custos dos insumos. Isso aí. Tanto que a gente foi multiplicando o nosso material. Porque quando a gente começou lá, que fez o bolo, o brownie para o nosso amigo, a gente ali começou a fazer os primeiros testes e eu lembro que a primeira compra que a gente fez foi de R$200. Sim. E aí a gente ia vendendo e comprando mais material. Porque o nosso custo de vida já era bancado pelos salários que a gente Sim. tinha. Então a gente não precisava tirar dinheiro do negócio. A gente ia investindo ali, A gente comprando fez mais até material. De maneira estratégica, né, Sim. Felipe? Que a gente pensou, vamos ficar, então, por isso que a gente ainda se prolongou ainda por esses 5 meses. Que aí a gente Foi estudou, para validação, né? foi para Foi pra validar a vali- Amanda Brownie. Isso Esse, aí. E esse como foi? primeiro E momento. como foi? Beleza, aí vocês tomaram a decisão, começaram a trabalhar lá em maio de 2021. Isso aí. A gente E aí, pediu beleza. demissão, saiu da empresa, eu e ela, e dedicação total à Amanda Brownie. Faz um resumo. Aí eu me lembro, eu conheci vocês num evento aqui no Rio de Janeiro Em fevereiro de de 2022. Não, 23. Foi 23. 23. Foi desse 23, ano. isso foi esse ano. É, Isso, 23. Verdade. Fevereiro de 2023. Isso. Então vocês foram lá, compraram o ingresso e foram no evento presencial que a gente Isso. fez aqui no Rio de Janeiro. Isso. E ali eu conheci vocês. Isso. Pessoalmente, Né? sim. Pessoalmente, vocês já estavam acompanhando os conteúdos gratuitos, mas acho que vocês não eram alunos Não, ainda. ainda não era Nunca Não. tinham comprado um curso e tal, Isso compraram aí. primeiro essa imersão presencial. Na imersão. isso aí. Beleza. Me fala o que aconteceu. Vamos lá, resumidamente, entre lá, quando vocês saíram do emprego lá em maio de 2020, até esse marco temporal aqui, fevereiro de 2023, que foi, vamos aqui, Foram quase 2 foi anos. quase dois, Maio de um pouquinho 2021, menos de 2 fevereiro de anos. 2023, quase É. 2 anos. 1 ano e 10 meses. O que aconteceu nesse Como é que foi a trajetória de vocês nesse 1 ano e 10 meses? Trajetória de muito trabalho, muito estudo, pouco Investimento sono. total. A gente perdeu a conta de quantas noites a gente virou, porque a gente tinha uma vontade muito grande de fazer acontecer
e não tinha estrutura e não tinha conhecimento. Então foi um misto de trabalhar para conseguir vender, mas para realizar o trabalho a gente precisava aprender sobre tudo. Dentro da confeitaria, sobre delivery, dinheiro, sobre gestão da empresa. A gente foi aprendendo sobre tudo, estudando muito, aplicando. E como não tinha equipamento, a gente demorava muito mais tempo do que demora hoje. A gente hoje usa a panela mexedora para fazer brigadeiro. Mas a gente já passou muitas madrugadas mexendo o brigadeiro na mão. Porque durante o dia a gente vendia, atendia. Aí, só que não dava para parar para fazer recheio. Porque recheio era o que levava mais tempo. Já tinha que estar pronto. Ele estava na rua entregando e eu estava recebendo pedido e montando. Aí acabava. Aí isso daí já era 7, 8 horas, 9 horas da noite, como a gente já falou, que a gente pegava pedido até 11 horas da noite. Quando fechava tudo, a gente fechava o caixa, fazia tudo. Vamos fazer recheio. Começava a abrir as caixinhas de leite condensado. Esse era o pré-preparo. A gente fazia à noite massas e recheios para quando abrisse, no dia seguinte, a gente montar os doces e entregar. Só que antes de abrir os doces e montar, geralmente tinha que comprar algum tipo de material. Isso. Para repor estoque e tudo mais. Sim. Tá, e aí, desses 5 mil que vocês faturaram lá enquanto estavam lá, como é que foi o crescimento desse faturamento? Ficou 5 mil durante muito tempo? Já deu uma paulada para 10, para 9? Como é que foi? O que aconteceu, né, nesse 1 ano e 10 meses? Foi gradativo porque em maio de 2021, quando foi essa virada da gente pedir demissão e começar a se dedicar totalmente a Amanda Brownie, a gente estava ali na faixa dos 5 mil e a gente começou a subir gradativamente. E até fevereiro, de quando a gente conheceu você pessoalmente no evento da imersão, a gente chegou aos 25 mil em casa. Vocês estavam lá, então, Então, quando vocês chegaram lá naquele evento, vocês estavam em 25 mil de faturamento. Em 25 mil. A gente foi crescendo aos poucos, de 5 até 25. Em 10 meses, vocês foram de 5 a 25 mil de faturamento, entre altos e baixos, se ajustando, organizando. Mas a renda do negócio de vocês... nessa trajetória de 5 a 20, vocês conseguiam ter a mesma renda que vocês tinham quando eram CLT? Ou ficou pior, ou ficou melhor? A gente não tinha, porque assim, o que eu e o Felipe, a gente tinha a visão. A gente sabe que o que sustentava a gente era a empresa. Então, a gente tem muita visão de que o que entrava, daria pra gente ter tido um padrão de vida, poderia ter melhorado. Só que a gente entendia que se a gente não pegasse e não investisse na empresa, aquilo ali poderia se quebrar, entendeu? Porque a parte toda do dinheiro que sempre entrou, que seria o lucro, a gente usava como investimento para a empresa. E investimento, entendeu? O quê? Panela, geladeira, computador. Porque tudo isso a gente teve que adquirir, porque a gente não tinha. Não tinha e vocês nada. usaram com caixa que vocês geravam na empresa. Isso. Sim. O dinheiro da empresa era e ainda é, porque a gente estamos nesse processo, né? Que chegando mais para frente, a gente vai comentar sobre isso, né? Sim. Que o dinheiro que ele entra, que seria o excedente, que seria o lucro, a gente reinveste totalmente ele na empresa. A gente ainda tem... A nossa visão ainda é a mesma de quando a gente iniciou ali atrás. Né? Isso. Naquele momento ali, a empresa bancava o nosso custo de vida, que era baixo. Vocês apertaram as contas. Isso aí, a gente então, apertou... Vocês tinham os 2 salários combinados, vocês viviam de um jeito. Isso. Aí vocês entenderam, a gente não pode ficar tirando muita grana da empresa, porque a empresa está pequena, tem que investir. Isso aí. Então vamos viver com o mínimo possível. Isso aí. A gente Eles contou bastante enxugaram coisa. o máximo. Naquele momento ali não dava para viajar, naquele momento ali não dava para sair, naquele momento ali não dava para ir em restaurante ou lanchar sempre que a gente parou de fazer todas essas coisas, reduziu, ficou ali com o mínimo, as contas, compra, o mínimo que a gente precisava e a empresa já estava rendendo esse custo de vida. Focados em fazer com que o negócio crescesse. E a gente não fazia absolutamente nada. A única coisa que a gente ia era mercado e na igreja. Era a única coisa que a gente fazia e voltava. Trabalho, mercado e igreja. Sair com os amigos, aniversário, família, tudo. Tudo a gente ficou... Todo mundo falava, vocês não participam mais de nada. Vocês não fazem mais... A gente ficou totalmente imersos esses praticamente 3 anos. Agora que a gente está, inclusive, aqui agora, né? Isso é um privilégio estar aqui. Porque não poderia. Inclusive, o delivery está aberto, e o time está tocando isso lá. Aí. Sim, isso aí. Mas antigamente isso nem pensar, né, Felipe? Sim. E também é a primeira vez que a gente sai
e não está tendo contato com elas, porque a gente Verdade. está aqui falando, e elas estão tocando lá. Estão nervosos. Estão tendo. Confiando em Deus. Pela fé já deu certo. Aqui não tem nenhuma Com mensagem, certeza, não. Tá com sem certeza. mensagem. Nome de Vai Jesus dar tá dando certo, tudo certo. vai dar certo. Mas E foi aí- assim, foi totalmente... Foi muita vivemos esse dedicação. universo. Pelo Amanda dinheiro Felipe que a gente Brown. estava investindo e também pelo tempo. Porque a gente tinha noção de que a gente precisava dedicar o nosso tempo, a nossa energia em trabalhar e estudar para que a gente crescesse no que a gente começou a fazer. Isso aí. A gente tinha noção disso. Então a gente abriu mão de muita coisa por conta do dinheiro que não tinha e também por conta de tempo. Porque a gente sabia que se a gente se ausentasse do nosso trabalho, da Amanda Brown, para fazer outras coisas, a gente iria demorar a crescer. E a gente queria fazer o negócio acontecer o mais rápido possível. Sim. Então a gente se Vocês estavam dedicou a fim todos os de- dias. Fazer Disposto a isso fazer um aí? esforço Sim. Que fosse. necessário para fazer a Dá coisa certo. acontecer. E a realidade de muitos negócios nesse ramo, no nicho que a gente trabalha, é que quando as pessoas estão descansando, é quando você vende Tá mais. trabalhando, isso aí. Então, feriado, a gente estava lá, era o dia que mais vendia. Aos finais de nosso semana, domingo. a gente estava lá. Tanto que até hoje a nossa folga é meio de semana. Já foi terça-feira, hoje é segunda. E porque todos os dias que as pessoas estão descansando são os dias que a gente mais vende. Então, aí. nesses dias a gente mais se dedicou. E a gente também percebeu, né, que, tipo assim, até para deixar claro pro pessoal que tá vendo, né, essa questão de você ter o seu negócio, de você trabalhar, faça o que você ama e nunca terá que trabalhar, isso é muito bonito, muito filosófico, mas a prática é que quando você ama o que você faz, você trabalha muito mais justamente porque você ama. Porque é o que eu falo com ele, cara, eu olho para trás, a gente ficava... Tinha dias que a gente ficava quase 23 horas acordados, trabalhando. Tem gente que fica 24 horas porque trabalha, vai pro trabalho, vai pro pagode, vai pro não sei pra onde e continua. Mas, tipo assim, era quase 12, 18 horas, 20 horas em pé direto. E o que que motivava aquilo ali? O que fazia eu aguentar, ele aguentar? Era a vontade de fazer dar certo. Então, assim, ter o seu negócio é muito bom, abrir a sua empresa é muito bom, mas você tem que estar disposto a pagar o preço. Porque o preço sempre há, né? Exatamente. Por mais que vocês não que pagar o investiram uma grana alta, né? Que vocês não tinham Sim. para Sim. fazer o negócio acontecer, o preço que vocês pagaram foi Foi na pele. do trabalho, das horas, Mão de obra. do reinvestimento, né? Da abrir mão, por exemplo, de R$1.000, R$2.000 que sobrou na conta, vocês poderiam ir lá, vamos no restaurante, vamos dar uma volta, vamos tirar um final de semana pra gente. O dinheiro estava lá. Só que a gente falou, tava lá. não posso, eu tenho que ir Aí a gente comprar começou a uma comprar, panela. a gente preciso começou a um- comprar as panelas mexedoras para fazer o brigadeiro, sem que a gente ficasse lá mexendo. A geladeira da nossa casa teve um momento que não comportou mais, a gente precisou comprar outra geladeira e depois a gente comprou outra, ficou com 3 geladeiras. Comprar mais tabuleiro, panela, Isso. pote. Os utensílios, espátulas, tudo, a gente foi comprando, investindo com o dinheiro das nossas vendas. E equipamentos profissionais são mais caros, Isso porque que eu ia tem falar, um isso uso aí. profissional, né? Sim. Não E é tem uma que ser espátula que você profissional compra. E de qualidade normal, mesmo. é. Porque Se senão você usar você algo- acaba tendo retrabalho, né? De ter que comprar outra coisa de novo se der ruim. Se você comprar o que é caseiro, vai estragar rápido, você vai perder. Então tem que comprar profissional. E aí Até é mais porque caro. hoje vocês têm picos de mais de 100 pedidos por Isso dia. aí. E para dar conta de uma produção desse tamanho, precisa ter bons equipamentos, senão Sim. não aguenta, né? Exatamente. E aí, beleza. Então, vocês tomaram essa coragem, pagaram o preço, e aí a gente se conheceu pessoalmente lá em fevereiro desse ano, né? 2000, Em fevereiro desse ano. desse ano, ou seja, faz pouco tempo, né? A gente está Isso em... aí. Tempo. Nós estamos aqui, agora hoje é 1º de São novembro. Primeiro 9 de meses. Né? Então, há 9 meses atrás, ó, o bebê nasceu, Verdade, né? né? Vocês chegaram aqui, Isso aí. 9 meses atrás, vocês foram lá numa imersão e vocês faturavam 25 mil. O que motivou vocês a irem numa imersão presencial? Vocês falam, pô, vamos lá ver o Baldinho na prática, vamos lá aprender no dia a dia. Porque também para vocês naquele momento, não sei se era folga de vocês naquele dia, casou dia ou vocês fizeram esforço para ir Naquele dia mesmo? a gente fechou. Naquele dia a gente fechou para poder ir no evento. A gente, como eu falei, a gente tinha uma visão de crescimento, então a gente buscava estudar sobre conteúdo de empreendedorismo, de finanças, mesmo antes da Amanda Brown. Então, quando a gente abriu a Amanda Brown, a gente veio com uma bagagem que a gente já vinha estudando. Então, quando a gente resolveu ir até você, foi porque a gente já entendia que
a gente precisava de um mentor, alguém que fosse especialista e que mostrasse para a gente o caminho que a gente deveria seguir. Porque a gente conseguiu um resultado até ali, a gente estava no nosso limite de capacidade, porque quando a gente foi até você, a gente estava na nossa casa ainda. Sim. A gente estava ali na nossa estrutura que já não comportava mais, a gente não tinha mais como crescer. Na nossa casa, a gente fala que era material para todo lado. Era material na sala, a cozinha já não era mais da nossa casa, era da Amanda Brown, e a gente fazia, às vezes, comida, né? Verdade. Então, a gente não tinha mais como crescer ali, a gente não tinha como trazer pessoas, porque estava dentro da nossa casa. A questão da logística com os motoboys também era complicado. Sim. Então, a gente sentiu ali que estava no limite. Vários pontos que, tipo, assim, é o que eu falo para as pessoas, né? A gente, até ali a gente conseguiu ir sozinho. Eu até falei com o Tino, quando a gente teve a nossa primeira conversa, eu falei, Valdir, eu sou muito transparente. Eu preciso de alguém que me leve para aquele ponto que eu não consigo enxergar. Aqui tem a sua caneca aqui, só que eu não sei que ela existe. Eu preciso que alguém que tenha um conhecimento que a gente não tenha, nos leve até onde a gente nem sabe que existe. E foi aí que entrou, além de todos esses pontos que o Felipe, né, pontuou aqui da nossa estrutura, logística, que nos fizeram impulsionar. Poxa, vamos lá, vamos ver realmente Vamos ver o que vai acontecer nesse evento, o que a gente tem, vamos dizer. Exatamente. E que fichas caíram lá no evento. Porque foi um evento presencial de um dia, onde a gente fez dinâmicas, a gente trocou ideia, falamos objetivamente, respondi dúvidas, vocês se conectaram com outros empreendedores também bacanas, estavam ali, a Renata estava lá, Tava o Danilo de São Paulo, o Danilo também. de São Paulo com a Beatriz, tava o Lucas da lá o Lucas de Niterói também tava. Então, a gente, chegando ali, o evento por si só, ele já trouxe um crescimento pra gente, mesmo tendo sido apenas um dia. Sim. Porque a gente aprendeu bastante ali. A gente, por mais que você veja na internet algum conteúdo gratuito, a gente sabe que o pago ele é mais profundo. Então a gente chegou ali no curso e teve uma abordagem mais profunda. A gente viu que a gente tinha coisas para aplicar, técnicas que a gente ainda não tinha visto. Então, só de sair do evento e aplicar o que a gente aprendeu ali naquele dia, eu lembro que a gente, naquele mesmo mês de fevereiro, a gente já subiu 10K. A gente já faturou 10 mil a mais. Ou seja, só então... pelas coisas que a gente pegou ali, na imersão. Porque o evento foi dia 1 ou 2 de fevereiro, se não me engano. Foi bem no início do mês. Foi 30 de janeiro. Pode foi ser. 30 eu tenho certeza que foi 30 de janeiro. Aí foi bem na virada do mês e a gente já iniciou fevereiro aplicando o que a gente aprendeu ali e já teve uma subida em fevereiro. Ou seja, então vocês um mês depois, vocês já aumentaram 50% de faturamento. Porque lá vocês falaram sobre rota de entrega, vocês falaram sobre cardápio, sobre estratégias. Precificação. Que eram pontos, vamos dizer assim, pontos cegos pra gente dentro das coisas que a gente estava estudando com os conteúdos gratuitos, entendeu? E também ali, para mim, um ponto muito forte, né, que a gente comentou bastante, foi sobre a proximidade que aquele evento, com o valor que foi, né, que para mim foi um valor acessível dentro da questão de conteúdo que a gente teve ali. Pô, a gente chegou lá faturando 25. Eu tava conversando com o cara que faturava 300 mil, entendeu? Aquilo ali pra mim foi fantástico, porque é o que o Felipe falou, você olha na internet, o cara falando fatura 300 mil, faz não sei quantos pedidos, só que cara que eu tava conversando e o cara ele tinha dúvida, que pra mim era tranquilo, o cara que vendia 300 mil, ele tinha dúvida que eu sabia a resposta, e ele tinha a resposta daquela dúvida que eu também tinha, das dúvidas que eu tinha, tá entendendo? E a troca de ideias que teve, por isso que o ambiente ele é muito importante. Sim. A gente entrar num ambiente que traz pra gente resultados maiores do que o que a gente alcançou, é muito forte isso. A gente estava ali num ambiente onde tinha pessoas com mais resultado e na troca de ideia a gente foi vendo, é possível, ele chegou, ele saiu do mesmo lugar que a gente estava e a gente hoje está vendo ele aqui com muito mais resultado e a gente viu que era possível muita coisa. O ambiente também foi fundamental. Desbloqueou muita coisa na nossa mente, assim, tipo, caraca, é real, é possível, a gente... Você viu na prática resultados reais, você teve a oportunidade de trocar com pessoas que estavam em outro patamar e também teve validações de conteúdos, de ações, tipo, olha, não, isso aqui pode fazer assim, não pode, não tem problema, porque no fundo, quando a gente está sozinho,
A gente cria um monte de fantasma que não Isso existe. aí. Né? Cria um monte de barreira que verdade. não existe. Você Verdade. fala, não, mas isso aqui eu não posso fazer. Pô, porque não pode por quê? Verdade. Né? Verdade. Não pode por Quem quê? disse que pode? Isso aqui não pode por quê? Não, isso são bloqueios que a nossa mente coloca e a gente meio que paralisa por isso. Então, Verdade. quando você vê alguém, e no nosso caso, dentro do nosso ecossistema, que a gente tem galera que fatura que começou do zero e gente que fatura 2 milhões por mês, né, com o delivery, então você tem toda a possibilidade de rever e recriar caminhos e você fala assim, poxa, eu posso ir de fato Sim. além. Não é que todo mundo vai faturar 2 milhões por mês, mas quando você vê que isso existe, isso te possibilita e te dá uma permissão, inclusive, de, cara, Sim. eu vou fazer muito mais Isso do que eu estou aí. fazendo É hoje, porque eu vou você muito mais acessa. além. Você acessa. Só de acessar essas pessoas, só de acessar a energia que elas estão gerando, você pega isso. Entendeu? A Renata, você citou ela ainda há pouco, pra gente é um exemplo. A gente hoje tem amizade e tal. A gente assistiu o episódio dela na primeira temporada. Aham. A gente assistiu. O de vocês é o primeiro da segunda temporada. Que legal. Isso aí, a gente assistiu dela e a Renata estava lá no evento que a gente foi, em fevereiro, e aonde a gente conheceu ela presencialmente também. Super gente boa, e a gente vê a trajetória dela. Como ela saiu da barraca de salgados na rua, e hoje ela está abrindo várias lojas, está faturando fábrica dela. muito, Construindo a fábrica, comprou o Construindo a terreno. fábrica. Não. Então, assim, você acessa isso. Né? Sabe? E isso é incrível. E aí, beleza. Aí lá no evento vocês pegaram, entraram para a mentoria. Foi lá, Já a gente deram- tomou coragem. Vocês já tomaram coragem e foram para o nosso grupo, de pro mentorados. nosso grupo de mentoria, onde tem a galera mais avançada. Né? Vocês Isso. tomaram e falaram, pô, vou pagar, vou para um grupo mais avançado, porque... Porque se ali a gente pagando aquele valor que foi a entrada, eu e Felipe, um dia, a gente já ficou imerso naquilo, a gente conversou. Na hora do almoço a gente conversou. Cara, que imagina ter o acesso deles todo dia, poder falar com o Fernando, poder falar com o pessoal da equipe deles, essas outras pessoas que estão aqui, porque esses são os do Rio de Janeiro que tá aqui. Um outro tinha vindo de São Paulo, né, de outros lugares. Mas imagina, todo mundo do Brasil, que você dá aula para a mentoria para todo mundo. A gente falou, é aí que vai levar a gente do ponto A para o ponto B, que a gente não sabia como chegar, E entendeu? o que aconteceu nesse período? Qual foi o crescimento de vocês? Como é que está o negócio de vocês hoje? Qual foi a evolução? Eu me lembro de várias conversas que a gente teve, da decisão de vocês pegarem um espaço, um ponto Sim, lá embaixo, sim. né? Da onde vocês não estavam, vocês estavam com muito medo, né? Sim, muito Então eu me medo. lembro que o Felipe acho que me ligou, me chamou, falou, fez uma pergunta, Sim, acho que foi no privado, alguma A coisa. gente, sim, a gente trocou essa ideia, porque quando a gente chega ali no evento, a gente chega numa situação de que a gente estava no limite, como eu falei, sem saber exatamente como seguir em frente, e a gente sabia que a gente precisava tomar decisões. A mais forte delas, a principal, era ir para outro espaço, que fosse separado da nossa casa, que desse mais capacidade para a gente. E até porque a gente nem pontuou isso no meio da história de maio de 2021 até fevereiro, a gente fez a loucura de abrir uma loja aqui no Recreio. Sim. Tem essa parte da história também, que a gente com A gente se aventurou. menos de um ano, a gente... Foi um dia que tinha caído... Deu um ban na internet, não tava funcionando nada, não foi? O WhatsApp, Instagram. Caíram as redes sociais. A gente não pôde vender nesse dia, porque como a gente não tinha sistema, não tinha nada, a gente ficou sem vender, porque a nossa venda era pelo WhatsApp Instagram e WhatsApp. Entendeu? Então, eu e o Felipe falamos, caraca, perdemos. A nossa loja é online, não temos ponto físico. Nosso contato com os clientes é pelo Instagram e a gente fecha o pedido pelo WhatsApp. Caiu tudo, como é que a gente vende? A gente fechou, não vendemos nesse dia e ficou eu e ele deitado pensando, o que a gente vai fazer nesse dia? Já não estava mais trabalhando de CLT. Aí Vamos pro próximo passo. Vamos procurar uma loja pra gente Isso aí. poder ter A um gente ponto de começou- venda. Porque se a gente tivesse um ponto de venda agora, a gente não ia estar Tudo tendo esse isso por problema. causa só de um dia de Por causa pane? de um dia de pane. Ou seja, fizeram uma tempestade num copo d'água. Sim, não, porque porque a gente ali não abriu- conseguiu trabalhar naquele dia. a Ali gente não abriu um conseguiu leque vender. pra gente, porque se a partir dali por diante não existisse mais o WhatsApp e Instagram. Não, mas isso não era Não, improvável. eu sei que é improvável, mas é nesses momentos que surgem as grandes ideias. Como naquele dia a gente não conseguiu trabalhar, Mas foi a gente uma grande começou ideia a pensar ou, no próximo ou passo. foi uma péssima ideia abrir no Recreio?
foi muito bom pela experiência, Sim. porque a gente aprendeu bastante. Mas o fato é que a gente não tinha estrutura, não tinha suporte financeiro, né? a gente não tinha conhecimento, então a gente acabou escolhendo uma localização mais nobre, porém distante. Então ficou difícil. O negócio não rodou no logística. Recreio, não funcionou na prática. A gente até começou a vender bem. Foi. Só que a gente não tinha material, a gente teve muitos problemas em transportar os produtos, a gente não tinha equipe. A logística ficou complexa. A gente não tinha equipe para Sair ajudar de Guadalupe para... Sim, aí a gente passava a acordar. Porque 11 horas ele tinha que estar aqui, né? E eu 3 horas eu abri o delivery, mas 11 horas eu tinha que estar com todos os produtos prontos dentro dos coolers para ele vir. A gente veio, compramos um balcãozinho. A loja era até maior um pouco aqui que o estúdio, né, Felipe? Ela era comprida, tinha um banheiro, aí a gente falou, já sei, a gente bota um balcãozinho aqui, bota a geladeira, que na nossa cabeça tava tudo certo, né? A pessoa vai chegar aqui, vai retirar, vai comprar, vai embora. Mas não era assim que funcionava. O pessoal queria entrar, perguntava se tinha cadeira para sentar, para comer, queria abrir o freezer e não tinha motoboy lá também. A experiência física ali era horrível. Era a gente não reformou a loja, não fez nada. A gente em contrapartida... Só entrou mesmo e começou. A gente, em 2 meses lá, porque a gente foi para lá em novembro de 2021, a gente entrou. A gente ficou de novembro de 2021 até 15 de fevereiro de 2022. A gente lá conseguiu faturar mais do que a gente vendeu em 7 meses em Guadalupe. A gente aplicando o que a gente já sabia, Instagram, iFood, a gente aplicou. E ali a gente começou a vender mais rápido, alcançar cliente mais rápido do que na nossa área em Guadalupe. Isso. Então, tinha tudo para dar certo. Só que vieram os problemas que a gente não tinha suporte. Começamos a vender muito ali. Lá a gente tinha uma demanda muito grande aqui no Recreio. O pessoal comprava, gostou do nosso produto. Só que a gente não tinha estrutura de motoboy aqui. E também não tinha equipe, funcionários para ajudar a gente. E investimento para comprar material. Não tinha investimento, isso aí. Então, começou a faltar material, equipamento. Não estava funcionando. Não estava rodando, isso é fato. Vocês não estavam conseguindo dar conta de ter 2 operações. A gente até vendeu, tinha dias que a gente batia ali 20, 25 pedidos, então estava acontecendo, porque a gente tinha acabado de abrir, estava acontecendo, mas o fato é que não estava rodando bem. Isso, e a gente não tinha dinheiro para manter. E Guadalupe vendendo mais ou menos quantos pedidos por dia nessa época? Nessa época a gente estava vendendo uns 15 por dia, mais ou menos. Você chegava a bater 25 ali e até estava vendendo mais. Só que não estava. Mas não estava dando para vocês. Vocês não estavam dando conta de toda essa operação. Aí a gente precisou tomar uma decisão difícil, que foi abrir mão naquele momento do nosso objetivo de ter uma loja. E aí a gente precisou encerrar aqui no Recreio e a gente continuou em Guadalupe na nossa operação. E por que eu falo que foi positiva a experiência de ter aberto essa loja? Porque a gente descobriu uma energia que antes a gente não sabia que tinha. Porque como a gente fez muita força para as 2 unidades, quando a gente fechou uma e dedicou toda essa força lá onde a gente estava, aí onde a gente começou a crescer mais. E aí foi subindo até o ponto que a gente conheceu você. E aí onde a gente entrou na mentoria de alta performance, a gente já foi direto para a mentoria de alta performance, porque a gente depois teve acesso ao curso, que a gente viu que é um conteúdo top. Eu apliquei muita coisa que a gente estudou nas aulas, a Amanda também aplicou muita coisa, mas a gente queria algo maior, então por isso que a gente já foi direto para a mentoria. E aí é onde a gente começa a crescer mesmo exponencialmente. Aí chegaram a 30 mil, logo em fevereiro. Isso. E como é que foi esse crescimento até hoje, de novembro de 2020? A gente 6 meses depois, ali a gente começou na mentoria ainda em fevereiro. E a gente 6 meses depois, em agosto, a gente já chegou ao faturamento de 75 mil. 75, isso ou aí. Seja, 25, triplicou o faturamento. Isso aí. De 25 a 75. Nesses vendendo 6 meses doce, de mentoria. Né? Galera, vendendo doce. Entenda, muita gente fala assim, a gente tem muita gente em confeitaria, muitas pessoas que fazem em casa. Fala, será que é possível vender 100 mil doces? A gente tem vários mentorados que vendem doces e que passam de 100 mil. Né? Amanda e Felipe chegaram batendo 25 mil e já bateram, né? Estão batendo na porta dos 100 mil, né? 75 batendo na porta dos 100 mil. 6 meses depois
de começar a mentoria, 6 meses dentro do programa, a gente já chegou a esse faturamento. Numa estrutura bem diferente da que a gente chegou, né? A gente saiu da nossa casa, inclusive você foi fundamental para nos ajudar a dar esse passo, porque a gente com chegou segurança, né? Sim. A gente chegou para você com essa dúvida. Fernando, a gente tá no limite aqui, a gente quer sair, a gente quer pegar uma loja, mas a loja precisa ter uma fábrica e aí os custos já não são baixos, a gente não tem esse dinheiro, mas tem também a possibilidade de ir para uma casa e tal. Aí você orientou a gente, falou, vai para uma casa onde vocês possam colocar a operação ali de forma exclusiva, separada da casa de vocês. Ali vocês vão poder botar mais equipamentos, vão ter mais espaço. Vai ter melhorar a entrega e questão da logística também, né? Isso aí. Que o motoboy do iFood chega ali, porque ele ali não subia, não subia lá na porque era comunidade. A gente isso aí a gente já estava fora da comunidade, porque a gente botou, a gente pegou um imóvel perto da principal de Guadalupe, então bem melhor o local que a gente pegou. E aí a gente também foi pegando os próximos passos, que foi comprar mais equipamentos, chamar mais pessoas, que isso também era um grande medo medo da gente, e a gente venceu isso. Você nos ajudou, falou, se vocês quiserem crescer, vocês vão ter que chamar pessoas, não dá mais para vocês continuarem sozinhos. E a gente deu esse passo também de chamar mais pessoas. Hoje nós temos 3 meninas na nossa equipe. Isso. Tem que mandar um abraço para elas, senão elas vão brigar com você. Manda um beijo para elas. Gabriele começou com a gente, ela que acreditou na gente. Ela e o Arley, que foi o nosso primeiro motoboy também. Isso aí. E agora tem a Camila. O primeiro foi o Felipe. É verdade. Você foi o primeiro. O primeiro motoboy. Vou deixar. Primeiro motoboy. Carro boy, né? Que nem era carro boy, não era nem moto. A Gabriele, ela veio também, a gente fez um acordo lá com ela, que conforme a gente fosse crescendo, a gente ia aumentando o salário. Hoje a gente conseguiu assinar a carteira dela, da nossa primeira funcionária. Isso aí, tá com a gente até hoje. Ela acreditou na gente, a gente acreditou nela, que ela é bem jovem também. Que foi o nosso primeiro entregador. Aí agora a gente tem lá a Camila, que fez somar, a Nicole também, que ajuda a gente no atendimento. Isso aí, beijo pra vocês, meninas. E vocês não precisaram fechar o delivery, igual vocês fecharam para ir na imersão Graças a Deus. Lá no dia 30 de janeiro. Isso aí. E hoje o negócio de vocês está em outro patamar financeiro. Chegaram a alcançar números que é muito impressionante, né? Porque você fala assim, cara, de 25 para 70, 75 é o recorde de faturamento? Sim, 75 de 25 para 75, você fala assim, cara, é muita coisa. É muita coisa. É muito brownie. É muito recheio. Verdade. E a gente olha e vê o crescimento. Sim. A gente fala como a gente cresceu. A gente chega lá, a gente fica impressionado às vezes. Porque a gente... Ontem a gente estava imprimindo o contra-cheque delas, aí eu vi que saindo escrito, manda brownie LTDA. Eu falei, Felipe, aconteceu, Felipe. Porque assim, foi muito Deus assim, né? A gente... Como eu já falei, né? A gente tem uma fé muito em Deus também, pedindo sempre a Deus dar direcionamento para botar as pessoas certas, para fazer a gente dar os passos certos, porque é como se você estivesse andando o tempo inteiro no escuro, né? Para você tomar as decisões, ainda que você estude, o empreender é meio que tipo, tu bota primeiro o pé e depois derruba o chão, né? A gente não chegou sozinho, porque a gente chegou aqui, a gente teve bastante ajuda também de pessoas que foram importantes, como eu falei, você foi fundamental. Os nossos pastores também, Robson e Georgia, nos ajudaram muito para chegar até aqui. Meu pai e minha mãe, eles nos ajudaram muito. Renato e Sheila. Beijão, pai. Beijão, mãe. Que eles sempre ajudando a gente também com palavras de incentivos, o que eles podiam ajudar. Se pudesse passar o cartão pra gente pra comprar o freezer, pra comprar a geladeira, eles sempre abençoaram a gente. Acreditaram em vocês desde o início. Os créditos que a gente não tinha, eles emprestavam. E aí a gente ia pagando. Nossos amigos também sempre comprando, e a sua mãe também. A sua mãe ajudou até com a mão de obra. Minha mãe veio Dona quando Adriana, não tinha ninguém, coitada. Ela ficava com 4 panelas assim. Era muito calor, ela botava a toalha assim, a família da toalha. Botava a touca, aí o fogão da gente era 4 bocas, né? 4, 6, sei lá. Aí ficava 4 panelas assim, 2 de ninho e 2 de chocolate. Aí ela ficava mexendo assim, eu falava, mãe, pelo amor de Deus, como essa... Ela deixa que vai dar tudo certo. E mexia uma, mexia a outra, e fazia massa de brownie, uma loucura. Então, assim, foram pessoas que a gente não chegou aqui sozinho. Tem a nossa amiga Natane Fabrício também, que ajudava a gente a carregar material, ajudando a gente com as opiniões, ajudando. Então, assim, não foi um processo que a gente veio sozinho. As pessoas, foi difícil, foi muito difícil. Muitas das vezes foi solitário no momento que a gente não podia estar com as nossas famílias, aniversário de amigos, tudo que tinha. A gente perdeu isso tudo. Dia dos pais, dia das mães, Páscoa.
tudo que a gente é muito família, né? Então, tipo assim, até pra eles foi ruim não ter a gente, né? Parecia que a gente tava se perdendo. Foi difícil pra gente também, mas em prol de um sonho, de objetivo que agora a gente tinha. Tá frutificando, tá né? colhendo os frutos, graças a Deus. E esse é um trabalho, né, de fato, que é só o começo dessa jornada, né? Vocês ainda têm muita lenha para queimar. Sim. Então, vocês, né, desde lá quando vocês pediram demissão, quando faturava 5 mil, depois vocês chegaram aos 25 mil ali com muito esforço, e agora aos 75, batendo mais de 100 pedidos de recorde de pedidos em dias. Isso, cara, e vendendo brownie, vendendo doces, né? Vocês não estão na zona sul do Rio de Janeiro, vocês estão em Guadalupe, que é uma região periférica do Rio de Janeiro. Sim. Não é onde tem o maior poder aquisitivo, vocês vendem, faturam, a empresa dá lucro, ou vocês contrataram os funcionários de carteira assinada. Sim. Isso é muito incrível. E o bom disso é que é só o começo. Porque Amém. Tem muita lenha para queimar e tem muita gente para conhecer o brownie. E vocês trouxeram o brownie para cá. Trouxemos os produtos. Pra você, pra deixa eu ver, meu Deus. Não podia deixar faltar. Tava vendo, falei, Felipe, leva pra ele. Doce para você. Não era assim não, hein, gente? Não era bonito desse jeito, não. O seu é exclusivo, tá separado aí. Para você levar... Esse aqui é o da equipe. É pra equipe. Isso aqui a gente vai comer hoje. O resto eu vou levar para as crianças. Ó, tem um chocolatinho aqui do lado, gente. Ó. Eu que pensei nessa embalagem aí. Code. Sou do marketing. Sou do marketing, da confeitaria, do financeiro. Bonito. A gente evoluiu a embalagem. O último que a gente entregou não era assim. Era ainda um saco craft carimbado da nossa marca. Era ainda bem simples. E esse é o logo aqui que a sua amiga fez. Exatamente. Ainda é a nossa logo. Aquela que fez aquele primeiro pedido. Foi ela mesmo, Nicole. Primeiro pedido. Obrigada, Nicole, amiga. Nicole, o logo tá bonito, hein? Parabéns, hein? Vamos ver o que tem aqui. Isso a gente sempre se preocupou com a experiência do cliente, para oferecer sempre o melhor. Se é o dose de amor. Pode desembalar do plástico filme, se quiser. A gente sempre coloca o filme para garantir que vai chegar certinho no cliente. Isso é a integridade do produto, né? Isso aí. Esse aqui, qual o sabor? Esse daqui é de doce de leite. Nosso doce de leite artesanal. Doce de leite. Esse aqui é de ninho com Nutella. Ninho com Nutella. São os brownies. Quadradinhos de brownie tradicionais. Feito com chocolate nobre e cacau. Começou com esse aí. Brownie quadrado. Então, o que tem mais aqui? Ó? Mais brownie. Muito bom. Pode faltar brownie, né? Afinal é Amanda Brownie. Se eu não trouxer, o Rariel me bate. Esse aqui é de chocolate. Ele já tá ali esperando acabar para ele pegar o dele. Aqui a gente tem uma estratégia, e aí até para quem vende doce, né? A gente tem os mesmos, a gente melhorou, né? Foi aprimorando as receitas, mas a nossa estratégia sempre foi ter essa é a torta cookie, que é a mais vendida do delivery. Bonito, hein? Que é a massa Isso é brownie também? Não, essa é torta cookie. É massa de cookie de biscoito recheada com Nutella e gotas de chocolate nobre. Então hoje vai dar bom aqui, né? Preferidas, a gente vai poder sair. Sobremesa tá garantida. Hoje tá liberado. Se não puder, vai Jesus ter que ser. perdoa esse momento. Aqui a gente pensou sempre de uma maneira muito que pudesse ser escalável, né? Os nossos doces. Então aqui, desde quando a gente começou, são os mesmos recheios em questão de sabor. Sempre trabalhei com massas estratégicas, que é o recheio de chocolate, ninho, mousse de ninho e recheio de ninho. E doce de leite. Com isso, eu transformo vários outros produtos, entendeu? E dessa forma, eu fui diminuindo a quantidade de trabalhos que a gente tinha, diversificando a minha quantidade de produtos, só que sempre com as mesmas bases. Engenharia de cardápio na veia, otimização de processos. A gente fez isso meio que instintivamente, porque a gente não tinha muita capacidade de produzir, então a gente começou ali com um pouco de recheio. Diminuir a quantidade de produto. Isso. Mas depois a gente confirmou com você, porque a gente vê você falando sobre cardápio enxuto, a gente falou, poxa, então a gente fez instintivamente, mas a gente estava fazendo certo, a gente precisa de um cardápio enxuto, e a gente chegou até aqui com 3 recheios, né? Foi, basicamente. 3 sabores de recheio e a nossa massa. Perfeito. E a gente faz também, a gente não trouxe porque é refrigerado, mas a gente faz também bolo no pote. Aí a gente começou a incrementar, mas igual hoje, a gente só trabalha com a massa de bolo branco e bolo de cacau. Dali eu tenho 6 sabores de bolo, com os mesmos recheios que eu uso no brownie. Perfeito. Entendeu? Então, menos é mais, eficiência operacional, e é por isso que vocês escalaram a 75 mil de faturamento, com pouca gente trabalhando. Por quê? Porque a eficiência operacional. A operação é muito então, tem muita gente que quer escalar, mas
não pensou nesse mecanismo. Então, isso é importante. Menos é mais, e isso é uma prova de que você não precisa ter 300 produtos ou outras variedades. A gente faz aquela teoria das combinações, que você falou. Se você tem 3 recheios, dois tipos de massa, você combinando tudo isso aí, você tem vários produtos sabores. ali, vários sabores. E isso já é suficiente. Hoje a gente tem cerca de uns 30 produtos no nosso cardápio. Só que tudo com os E você faz combinações de combos também, então fica uma variedade, mas a base é a mesma. Perfeito. E para dar o próximo passo, tem que ter equipamento, tem que ter processo. Né? E vocês estão muito... vocês são muito cautelosos a dar os próximos passos de forma correta, porque realmente vocês vivem disso. Hoje a CLT já ficou para trás há bastante tempo. Hoje vocês pagam suas contas, vivem do negócio de vocês, constroem um negócio lucrativo, que vocês estão crescendo, construindo. Esse final de semana a gente até viajou, né, Felipe? Verdade. Rolou viagem? Rolou viagem. A gente ficou 2 dias, ficamos uma pousada. 2 dias. É mesmo? Maravilhoso. Tá até coradinho, que senão tava mais branca. Aí sim. E a gente agora tá, como você falou, né? Os frutos, né? A gente realmente. Colhendo, começando a colher, né? Isso aí. Então, assim, é muito gratificante. Eu sempre falo, é simples, mas não é fácil. É simples você pegar e fazer um negócio possível, mas não é fácil. Você tem que ter muita garra, muita coragem, força, é muita renúncia, entendeu? Que você tem que ter. Mas, assim, você tem que ter um plano traçado. A gente sempre falou. 3 anos da nossa vida a gente vai dedicar, mas a gente tem que começar a dar certo com 3. Se não der, vamos partir para outra coisa, vamos fazer. Mas a gente vai fazer dar certo. E nesse momento é mais sobre dizer não do que sim. Isso. Porque são muitas oportunidades que aparecem. Apareceram muitas São oportunidades muitas mesmo. distrações que aparecem e você tem que abrir mão de tudo isso. Você tem que abrir mão dos hábitos que você tinha para ter hábitos novos que vão te dar resultado. Sim. Então, é muito mais dizer não a tudo isso e os poucos sim que você diz para a sua trajetória, você vai construir isso. E tem muito também de você saber o que você quer, porque nessa trajetória a gente recebeu proposta para fazer parceria, de pessoas querendo revender os nossos doces, de botar em outras... por exemplo, assim, tem um modelo de negócio das pessoas que revendem que você deixa nos postos, né? Em outros lugares para vender. Consignado. Exatamente. Sim, Essa não é a nossa visão de negócio. E as pessoas não entendiam muito bem isso, porque era como se a gente estivesse rejeitando o dinheiro. E ao mesmo tempo, para vocês também é uma tentação de querer ser um negócio através da revenda. Exatamente. Até o Gabriel, né? Ele trabalha Sim. muito forte na revenda dos brownies. É uma área muito boa também. É um braço de vendas ali que faz muito sentido. Até as encomendas a gente abriu mão por um tempo, a gente voltou agora a trabalhar com encomendas. Por quê? Como a gente foi sempre dando muito crescimento ao delivery, a gente usava toda a nossa mão de obra ali, toda a nossa energia para o delivery, porque estava sempre em crescimento. Então, a gente precisava dizer não para as encomendas, dizer não para as revendas, dizer não para as sociedades, para as lojas. A gente já disse não para a oportunidade de lojas que apareceram. Pessoas já vieram apresentar, olha, abre esse ponto aqui, eu estou passando ponto, vocês dão continuidade, bota a marca de vocês. E a gente olhava e falava, não, esse não é o momento, porque a gente não tem a estrutura. Por isso que foi bom a gente ter tido aquela experiência anterior, para a gente agora, a gente vai abrir? Sim, mas a gente vai se preparar para isso. No momento certo, quando vocês estiverem preparados para isso. Isso aí. Porque você fica com vontade, é inevitável, dá vontade de abraçar o mundo. Como porque o Fernando você falou, é tentador. Você vê a oportunidade e você fala, meu Deus, estou dispensando. Mas se você tem um foco igual a gente queria tornar a experiência do nosso delivery a melhor para o cliente. Tanto é que a gente pensou... Hoje a gente tem 4 motoboys fixos, né? A gente tem as 3 meninas lá. A gente focou para conseguir uma embalagem diferenciada. A gente só trabalha com produto de qualidade. Então, assim, isso exigia o foco da gente. Então, como é que eu ia estar pensando, você me contratou, Amanda, toda semana você tem que me dar aqui 20 brownies do consignado que a gente tem. Só que, de uma semana para outra, o meu delivery vendia mais 20 pedidos. Entendeu? Como é que eu ia tirar a energia do negócio que eu estava crescendo para eu poder me dedicar naquilo que também ainda era improvável? O delivery a gente já estava fluindo, já estava dando certo, estava em pleno vapor e crescimento. Tanto que hoje, 3 anos depois, nós nos tornamos especialistas em delivery. Isso aí. Uma doceria delivery, a gente não tem a loja física, a gente vende só delivery e alguns clientes também vão lá no nosso endereço retirar, mas a gente, com toda essa trajetória de trabalho e estudo focado no delivery, a gente cresceu
E a gente hoje se considera especialista em delivery, pelo São resultado mesmo, que a gente tem. e são mesmo. Especialista com poucos produtos, com alta performance, com bom gerenciamento, trabalhando com lucro, uma operação lucrativa, ao ponto que vocês hoje estão aqui, a equipe está lá trabalhando, ao ponto que vocês tiraram uma folga para viajar e que, se Deus quiser, isso aconteça com mais vezes, que vocês consigam, que vocês consigam, de fato, também aprender a se desprender um pouco da operação, confiar na sua equipe, igual vocês estão confiando hoje lá, que eles estão lá. É difícil, não é fácil, porque exige treinamento. É um processo. E delegar é assim mesmo. Né? Ninguém vai fazer do jeito que você faz. Ninguém vai fazer do jeito que... Mas pode fazer até melhor. Isso aí. Verdade. Essa é a parada. Isso aí. Pode fazer até melhor. E eu quero que faça melhor. E o ponto é, ninguém vai fazer do seu jeitinho, mas as pessoas vão fazer do jeito delas. Então, quando você monta uma equipe... Né, é uma outra pessoa ali fazendo, então ela vai às vezes trabalhar de uma forma um pouco diferente da que você trabalha. Sim. Por mais padronizado que seja uma operação, né, não é você. Então, às vezes a pessoa, em vez de ir para lá e depois ir para cá, né, você vai para lá e vai para cá. Então, só de você ver um movimento que é o oposto do que você faz naturalmente, isso para você já está, entre aspas, errado. Então, delegar é deixar as pessoas também executarem, dar um espaço para a equipe, para eles também se desenvolverem. E quando você vê, a sua equipe vai estar mais madura, mais capaz de lidar com isso. Então, essas saídas que vocês fazem, que vocês fizeram para vir aqui hoje no podcast, é saudável. Isso é bom para a equipe. Testes, né? É bom para a equipe se sentir responsável. E é bom que vocês cheguem e elogiem. Vocês falam, olha, parabéns, foi legal, deu tudo certo, nada aconteceu. A gente estava nervosa, mas a culpa é nossa, porque vocês são ótimas e vocês estão tocando muito bem. Então, eles vão se sentir recompensados por isso, reconhecidos por isso, para que vocês possam dar os próximos passos e sair dos 75 e ir para os 150, para os 250, para os 350. E a gente só chegou até aqui por conta deles também. Porque eles... se comprometeram, porque eles também fizeram acontecer junto com a gente. Se não fosse a equipe, a gente não teria conseguido chegar aqui sozinho. A gente é muito grata por eles. E elas e eles, né, são bastante... Eu falo muito com o Felipe, que agora essa palavra tá na moda, né, engajados. Eles são bastante engajados com a nossa ideia, eles acreditam. A gente falou que ia vir pra cá, eles falaram, manda o link pra gente poder ver. Eu falei, acho que vai ser gravado. Então, assim, isso faz parte do propósito da Amanda Brownie, né, que foi o que você até iniciou falando. Eu e o Felipe, a gente tem uma visão de levar isso para as pessoas, mostrar que é possível ter um casamento saudável, mostrar que é possível, sim, você ter uma empresa, mostrar que é possível você fazer as coisas certas, né? A gente bate muito de frente com isso, porque é igual... as pessoas até chamam a gente de bobo, né? Porque a gente... Tudo que é possível. Eu não sou perfeita, tá, Valdino? Você pode ver algum erro meu, algum erro do Felipe, mas o que eu puder evitar para errar, eu vou me esforçar, eu vou sangrar. E a gente bate muito de frente com isso com as pessoas, porque as pessoas falam, vocês são bobo que paga a luz, vocês são bobo que paga o aluguel, a água, vocês são bobo que não compra a Nutella que o caminhão virou, o leite condensado que o caminhão virou, entendeu? Vocês são bobo que vocês estão regularizando a empresa, porque tem gente que a gente conhece que recebe, fatura quase uns 500 mil por mês e tá recebendo no mês. Então, assim, não tô criticando essa pessoa. Cada um sabe o que faz. Mas eu tô falando... Só dizendo que sobre é possível crescer fazendo sobre certo. O nosso propósito. O nosso propósito, a gente enxergou através do empreendedorismo, que é possível você mostrar isso para mais pessoas. Porque, como eu falo, Felipe, se fosse só pelo dinheiro, eu já tinha desistido. Porque quando eu trabalhava na CLT, eu tinha uma vida muito mais confortável. De segunda a sexta eu trabalhava, fazia lá minha parte financeira, que eu adoro. Eu gosto muito da parte administrativa, eu sou apaixonada pela parte administrativa. O Felipe trabalhava lá no aeroporto, ele tinha contato com as pessoas, com os projetos, ele também é muito... Ele largou a engenharia, né? Que fica claro isso que ele deu de doido, largou a engenharia para poder empreender. E a gente viu que, tipo assim, é possível mostrar isso para as pessoas através do empreendedorismo. Lá onde eu estava presa na sala, só com o computador, eu não conseguia mostrar. Até tentava para meus colegas de trabalho mostrar que é possível acreditar no amor, acreditar nas pessoas, no casamento, acreditar em Deus, né? Que o mundo, ele precisa de Deus, mas, tipo, como que eu posso mostrar isso para a pessoa se eu não vivo isso, né? Então, assim, é um preço muito alto que a gente paga. A gente paga muito, a gente é criticado, as pessoas acham que é mentira, que não é verdade. Só que, assim, eu não preciso falar, porque os meus resultados mostram isso. As pessoas veem, né? Hoje a gente tem a equipe lá com 3 pessoas, 4 entregadores, as pessoas
muitas vezes vão lá no portão do nosso endereço só para perguntar o que a gente faz, porque as pessoas não acreditam, assim, acho que elas precisam ir lá para ver. Aí a gente sempre recebe bem, fala, a gente vende doce e tal, e toma um brownie para você experimentar. E é muito bom a gente ver isso, porque a gente tem o crescimento não é só pra gente, não é só a gente que prospera, as pessoas que estão com a gente também prosperam, as pessoas estão crescendo junto com a gente. Hoje, famílias são abençoadas através do que a gente faz, e isso é muito forte, a gente até se emociona com isso, porque ver as meninas lá com a gente, ver os entregadores com a gente, são famílias que estão sendo abençoadas pelo que a gente faz, pelo que Deus colocou na nossa vida e que a gente... trabalhe para isso e você vê os frutos, isso é muito bom. Acho que é a melhor recompensa de todas. Ou seja, quando a maré enche para todo mundo, isso né? Aí. E isso é maravilhoso. Então, vocês estão transbordando na vida de muitas pessoas e também de milhares de clientes que pedem essas maravilhas e que, de fato, melhora a vida. Ele comeu um doce, a pessoa a gente recebe precisa, muito testemunho, pessoas que dizem que estavam estressadas e comeram nosso doce e o dia mudou. Pessoas que estavam... casais brigados e restauram pedindo um doce e dando de presente. Qual que restaura mais? A torta de cookie? A torta de cookie, ela é um poderoso restaurador. O copo da felicidade, a gente fala que vai levar a felicidade para as pessoas. E as pessoas dão um testemunho mesmo. Pessoas que estavam, às vezes, deprimidas e comem o nosso doce e leva alegria para o dia delas. A gente sempre fala isso, a gente propaga isso para a equipe. Ó, a gente não está aqui só simplesmente para vender doce. A gente quer levar para a pessoa, para o nosso cliente, que a gente até chama de amigo, para os nossos amigos, para as nossas amigas, a gente quer levar uma experiência incrível para que o dia deles seja feliz, que eles se sintam amados. E isso através dos nossos doces. Não é só a gente colocar na embalagem e ganhar dinheiro. Isso não é só isso. E isso tudo começa ali realmente dentro da empresa. Porque por que a gente lutou, mesmo sabendo que igual agora, a gente fez um alto investimento para poder fazer a troca, né? De MEI para ME. Só que eu falei com elas, é um preço que a gente está pagando. Que aí entra a parte que tem o lucro, mas eu e o Felipe, a gente não usufrui disso. Porque eu poderia ter ficado com o dinheiro que estava desses faturamentos todos, mas é que a gente fez. Vamos regularizar as meninas, porque elas vão se sentir mais acolhidas, elas vão sentir que elas fazem parte de uma empresa, elas vão ter mais segurança, elas vão ter os benefícios delas, elas vão ter... É o momento, vocês entenderam que vocês estavam fortalecidos e que nesse momento já era viável vocês fazerem... A gente está formando uma base melhor. Exatamente. Toda a estrutura para dar os próximos passos. Exatamente. Se vocês estão se credenciando para os próximos passos. Aí. Então, acho que isso é incrível. E, gente, a gente está chegando no final. Então, foi muito incrível. Obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Assim, foi um aprendizado muito grande. Algo com um propósito maior. Então, eu queria muito agradecer. E aí, deixo para vocês aí as palavras finais desse nosso podcast, que foi incrível, que é o primeiro episódio da segunda temporada do BaldinoCast. Pra gente também é incrível estar aqui, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Verdade. Obrigado pelos ensinamentos. Não é a primeira vez que a gente agradece, a gente sempre faz questão de ser grato a você, à equipe que nos ajudou a chegar até aqui. A nossa gratidão maior é a Deus, que nos deu a visão e que tem nos sustentado, nos abençoado para crescer. E a gente só tem a agradecer mesmo. Pra gente estar aqui hoje, é o primeiro podcast que a gente participa. Verdade, nossa primeira vez. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Foi mais tranquilo do que vocês imaginaram. Muito tranquilo, gente. Venham aqui no podcast do Baldino. Isso aí. Baldino, muito obrigada mesmo. A gente muito gratos a Deus e a você. Grato de verdade por essa oportunidade, por você ser um divisor de águas também na nossa vida, que eu acho que combina muito com o que a gente estava falando, do propósito, de transformar a vida das pessoas. Que eu tenho certeza que você também não é mais questão de dinheiro, é questão de... É igual o que eu e Felipe estamos contando aqui, transformou a nossa vida. E é isso que a gente quer fazer também através do empreendedorismo. Então, fica aqui a nossa gratidão a você por essa oportunidade. E eu que agradeço, e vamos que ainda tem muita lenha para queimar no Manda Brown. E aí, agradecer a presença de vocês também, que participam sempre aqui com a gente no YouTube, BaldinoCast, essa segunda temporada, começando com chave de ouro, com esse casal maravilhoso aqui, Amanda e Felipe, e agradecendo também aos nossos patrocinadores, ao iFood, que é o maior marketplace de delivery do Brasil, democratizando o delivery e o acesso para pequenos negócios, e também, né, um dos aplicativos mais
queridos para dentro do Brasil, para os clientes que pedem iFood para cima e para baixo. E a gente também eu também quero agradecer ao Consumer, que é um super parceiro de longa data, um sistema que também democratiza o acesso à tecnologia, um sistema de PDV que tem cardápio digital, que tem todos os acessos ao lançamento de venda, integração com o iFood, WhatsApp, enfim, muito bacana. E também o nosso patrocinador JJA, que é um cardápio digital de alta conversão, de tecnologia extremamente avançada, com front lindo, com alta conversão para os clientes que entram e pedem para aumentar a ticket médio. Já teve casos de clientes e alunos que só com o cardápio de JJA aumentaram muito o ticket médio. A gente sabe que o ticket médio ajuda muito, né, a pagar a conta no delivery. Então, galera, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, gente. Amanda. Obrigado, Felipe. Você, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.